O mundo que nos rodeia está repleto de coisas inexplicáveis que nos fascinam desde a existência humana. O vídeo a seguir apresenta alguns dos mistérios que fazem a ciência se desesperar. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Crânio de um lobisomem? Quando Trash Draganov, nascido na Bulgária, estava arando um campo em vilarejo de Novo Selo, na República da Macedônia, ele encontrou uma caixa enterrada que estava trancada com correntes. Quando ele abriu, ele não podia acreditar no que via. Acredita-se que o crânio mumificado que estava dentro pertencia a um lobisomem, de acordo com Draganov. O historiador Filip Ganev ouviu falar da descoberta e se encontrou com um fazendeiro que lhe apresentou sua descoberta. Ganev descreve o crânio de formato incomum como o de um lobo, com a diferença de um crânio alargado. Essa característica é encontrada principalmente em primatas. O historiador fotografou o crânio e submeteu as imagens aos biólogos do governo para análise. Eles concluíram que era o crânio de um lobo sofrendo da doença de Paget. Nesta doença, os ossos do crânio aumentam de tamanho e parecem mais humanos. Os lobisomens são mencionados no folclore dos Balcãs há milhares de anos e há muitas lendas sobre a origem dos lobisomens. Em algumas regiões dos Balcãs, as pessoas acreditam que a capacidade de se transformar em lobo é inata. Em outras regiões, as pessoas acreditam que aqueles que cometem pecado mortal renascerão como lobisomens. Em todas as regiões, pessoas que acreditavam serem lobisomens foram ameaçadas de exorcismo, decapitação e queima do corpo. A Tábua de Despilho. É consenso entre os arqueólogos que a escrita foi inventada na Suméria entre 4.000 e 3.000 anos antes de Cristo. A descoberta da Tabuinha de Despilho, em 1993, em um assentamento neolítico no norte da Grécia, perto da cidade de Castória, coloca essa teoria em questão. O assentamento foi habitado de 8.000 a 7.000 anos atrás, e a placa com escrita desconhecida encontrada ali acredita-se que tenha mais de 5.000 anos. O painel de madeira foi examinado pelo método C12 e datado de 5.260 a.C. A Tabuinha de Despilho é, portanto, mais de 1.000 anos mais velha do que todos os escritos sumérios conhecidos até hoje. Em 2004, a descoberta foi tornada pública e, ao mesmo tempo, foi anunciado que o texto não pode ser simplesmente decifrado sem levar em conta o contexto histórico. Antigas civilizações no Oriente Médio usavam ideogramas, enquanto a Grécia Antiga usava sílabas para se expressar. A placa está parcialmente danificada, e isso torna ainda mais difícil decifrar o script. Atualmente, está sendo restaurado. O Templo de Chakreshvar. O Templo de Chakreshvar, no norte de Mumbai, são os restos de Nalasopara, que era um antigo centro budista na região há 2.300 anos. Foi construído em torno do porto de Sopara e o Templo Chakreshvar estava entre as estruturas. No seu apogeu, Nalasopara era uma cidade com fortificações, casas, mercados, palácios e um mosteiro. Era fechado por um fosso e podia ser acessado por 17 portões. O Templo Chakreshvar era um templo de aproximadamente 1.000 anos do deus Shiva. O templo original foi destruído há muito tempo e substituído por estruturas modernas. Atualmente, azulejos ornamentados decoram as paredes e pisos internos. Existem muitas outras esculturas e imagens dos deuses no local, e a lenda diz que Buda visitou pessoalmente Nalasopara. Espelho da Idade do Ferro. Em 2007, um espelho da Idade do Ferro foi encontrado na cidade de Didcot, ao sul de Oxford. Quando o solo foi examinado, o detector de metais atingiu e trouxe um raro achado à luz. O espelho elaboradamente trabalhado é típico da Inglaterra e é datado do final da Idade do Ferro. Existe um total de 58 desses espelhos e apenas 18 deles foram totalmente preservados. O exemplar encontrado na cidade de Didcot data do século I a.C. e impressiona pelo seu desenho invulgarmente bonito no verso, feito por um verdadeiro mestre em seu ofício. Na Idade do Ferro, os espelhos eram objetos de prestígio absolutos, que apenas algumas pessoas possuíam. Não está claro quais funções eles desempenhavam durante a Idade do Ferro. Em algumas culturas, os espelhos são vistos como um objeto mágico que permite uma perspectiva diferente sobre o ambiente, ou serve como um portal para o outro mundo. Os especialistas suspeitam que os espelhos eram usados principalmente por xamãs
e adivinhos na Idade do Ferro. É impossível que este espelho tenha sido usado como objeto de sepultamento, uma vez que não foi encontrado nas proximidades de cemitérios. Durante a pesquisa, os especialistas notaram a notável semelhança com o espelho Pegsdon, que foi encontrado entre as aldeias de Pegsdon e Shillington, em Bedfordshire. O local era o túmulo de uma mulher da Idade do Ferro, a 40 quilômetros do local em Didcot. Os especialistas concordam que os dois espelhos foram feitos no mesmo lugar. Uma investigação metalúrgica confirmou esta suposição e confirmou que o mesmo bronze foi usado na fabricação de ambos os espelhos. Pueblo Bonito. Pueblo Bonito foi descoberto em 1849, durante uma campanha militar no estado americano do Novo México. Os índios Pueblo construíram e viveram em Pueblo Bonito, que se traduz como Bela Cidade, de 823 a 1126 d.C. Os arqueólogos veem a estrutura monumental como um importante centro da região para as comunidades do entorno e veem nas ruínas evidências do comércio de cacau e cerâmica entre os índios locais e os povos da América Central. Além da função de centro comercial, Pueblo Bonito também servia para administração, comunicação e cemitério. Apenas uma pequena parte da grande estrutura servia como área de estar. Em uma área de 3 hectares, 5 andares elevaram-se do fundo do vale, com mais de 600 quartos. Em torno da estrutura semicircular do edifício, existem 2 praças e avenidas que ligam os edifícios. Pueblo Bonito é dividido em 2 áreas por uma parede precisamente alinhada, que se estende de norte a sul através da praça principal. Em todas as partes da cidade, existem pequenas quivas para as cerimônias dos índios. Em seu apogeu, Pueblo Bonito poderia ter vários milhares de habitantes. Os especialistas sugerem que as pessoas deixaram o local entre 1100 e 1200 d.C. por causa de uma seca. Osso de Xangu. O osso de Xangu são os ossos curvos de um babuíno com 10 centímetros de comprimento. Foi encontrado em 1950 pelo geólogo belga Jan Henslin de Braucourt, no antigo Congo belga, e onde hoje é a República Democrática do Congo, na margem norte do lago Edward. Existem entalhes no osso que estão dispostos em 3 colunas em vários grupos e na sua extremidade mais estreita um quartzo. Não está claro a que propósito o osso de Xangu serviu. Uma teoria vê uma régua de cálculo no osso e outra fala de uma função de calendário. O objeto, que tem cerca de 20 mil anos, está atualmente no Museu de Ciências Naturais de Bruxelas. Estrutura misteriosa alada. Os arqueólogos desenterraram uma estrutura alada no leste da Inglaterra, perto da antiga cidade de Venta Icenorum. A descoberta é atribuída à época dos romanos e diz-se que foi construída há cerca de 1800 anos. Os especialistas afirmaram que a forma de asa da estrutura é única entre todos os edifícios do Império Romano. A estrutura parece fazer parte de um complexo de edifícios, como mostram as fotos aéreas. Existem estruturas adicionais no norte do complexo, bem como no nordeste e noroeste. A base das asas consiste em uma fina camada de argila e cal. Isso sugere que a estrutura tinha paredes de madeira rebocadas com argila. Apenas a sala central era feita de pedra. Os pesquisadores suspeitam que a estrutura não foi planejada para uso a longo prazo devido ao seu design. Pessoas Denisova. Embora a maioria das pessoas esteja familiarizada com o termo Neandertal, elas não estão familiarizadas com a pessoa Denisova. Ambos pertencem ao gênero Homo e estão relacionados aos humanos modernos chamados Homo sapiens. A primeira evidência da existência do homem Denisova foi encontrada em uma caverna na Sibéria em 2010. Os cientistas presumem que nossos ancestrais se espalharam da Sibéria ao sudeste da Ásia durante a última era do gelo. Os humanos modernos compartilham com os humanos neandertais e Denisova, o ancestral comum, chamado Homo heidelbergensis, que tem sua origem na África. 300 mil a 400 mil anos atrás, um grupo de Homo heidelbergensis deixou sua África nativa e mudou-se para o norte. Quando eles chegaram à Eurásia, o grupo se separou. Alguns se mudaram para o oeste e evoluíram para os neandertais, e as pessoas que se mudaram para o leste formaram a pedra angular do desenvolvimento do povo Denisova. Gigantes no Vale da Morte? Em 1947, um grupo de arqueólogos amadores o encontrou na imprensa. O foco foi a descoberta de restos mortais com 2,7 metros de altura. O porta-voz da expedição diz que a descoberta nas cavernas do Vale da Morte, na Califórnia,
podem ser os habitantes do continente perdido de Atlântida. Os restos mumificados de humanos, dinossauros e tigres foram encontrados nas 32 cavernas que estão espalhadas por uma área de 180 milhas quadradas. A autenticidade da descoberta é posta em dúvida pelos arqueólogos, pois há vários milhões de anos entre a existência de dinossauros e tigres na Terra. Armas mitológicas? O Vajra, encontrado no Vale de Katmandu, no Nepal, pode ser uma arma misteriosa que pode disparar raios. Algumas teorias acreditam que seja incrivelmente destrutivo e responsável pelo colapso de muitas civilizações tecnologicamente avançadas no passado. Esta arma mitológica não deve ter sido usada apenas para destruição, mas também é um símbolo de fertilidade. Por exemplo, é suposto provocar chuva e assim garantir a colheita. Se você olhar atentamente para algumas estátuas de Buda, poderá ver o Vajra em sua mão. Vajra vem do idioma sânscrito e não pode ser traduzido com clareza devido aos seus inúmeros significados. Vajra representa uma substância indestrutível, que geralmente é simbolizada por um diamante. Esperamos que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gosta de nosso canal, ficaremos muito felizes em receber a sua inscrição. Fique à vontade para se inscrever e, claro, colocar também a sua opinião aí sobre os assuntos nos comentários. Estamos ansiosos para lê-los. Até a próxima, tchau!